A paz do Senhor, gente. Boa noite, meus amados. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente cada um de vocês e todos os seus familiares. Um forte abraço para todos vocês. Glória a Deus. Aqueles que se inscreveram agora, sejam muito bem-vindos. Meu muito obrigada. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. A palavra do Senhor que nós iremos meditar encontra-se no livro de Gênesis, capítulo de número 37, a partir do verso 3, que nos diz assim: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. No verso 4 nos diz assim: Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos, os seus irmãos aborreceram-nos e não podia falar com ele pacificamente, né? Glória a Deus por esta palavra, uma palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus, que nos mostra, meus amados, que até mesmo na família, né? Dentro de casa, às vezes tem pessoas que têm inveja um dos outros. Os irmãos de José, infelizmente, tinham inveja de José, porque José era o caçula, né? Só depois de alguns tempos foi que Israel, né? No caso Jacó, foi ter Benjamim, que no caso ficou sendo caçula, mas aqui nesse período José era o caçula. E por seu pai gostar mais de José, eles tiveram inveja de José. E sem contar que José era uma pessoa obediente, né? Do começo aqui da história, quando a gente começa a ler, a gente vê que José obedecia a seu pai. Já os seus irmãos já não era tão obediente assim, fazia coisas que desagradava a Jacó, né? Glória a Deus. E nós vemos que ali cria essa inveja dos irmãos para com José. E quando José tem os sonhos, as revelações do Senhor, mais raiva ainda ele sente de José. Então veja que não é só você que passa por situação difícil, não é só você que sofre, às vezes por perseguição dentro da sua própria família, né? Não é só você que passa por perseguição no seu trabalho, porque infelizmente tem pessoas que têm inveja daquilo que o Senhor colocou em você, tem inveja das coisas que você tem, mas saiba que o Deus que está com você é maior do que todas as coisas. Os irmãos de José, eles não gostavam de José de maneira que até um dia eles tentaram matar José, né? Certa feita, seu pai, né, Jacó, mandou José ir atrás deles. E ali José foi. E ali a palavra de Deus nos diz que a princípio José não encontrou onde teria que encontrar, onde Jacó tinha falado, né? Eles já tinham ido para um outro lugar. Mas um viajante falara para José o destino deles, né? Falara para José que os seus irmãos tinham ido para Dotã. E José vai para lá. E quando chega ali, né? A palavra de Deus nos diz que eles, avistando José, planejam, né? Tirar a vida de José. E ali a palavra de Deus nos diz que primeiro ele joga o José no poço, né? A palavra Dotã significa terra de poços e cisternas. Então ali ele joga José no poço. Depois um dos irmãos de José fala para que vendesse José. E ali ia passando a companhia ismaelita, e ali eles acabam vendendo José. Então veja, meus amados, quantas vezes nós passamos por situações difíceis, de traições, né, dos nossos, né, das pessoas que estão em volta, às vezes é familiar, às vezes é amigo de perto, que as coisas são mais complicadas justamente nesse ponto, quando é aqueles que estão próximos de nós. Mas nós temos que ser pessoas temente a Deus e que em todo momento não venhamos nos desvanecer na fé, não venhamos desistir da nossa fé. Porque mesmo José, passando por esse processo, José não desistiu da fé. Ele continuava crendo, né? Continuava crendo no Senhor. Seus irmãos ali estavam agindo por impulso e agindo pelo um sentimento negativo, né? Que você, que eu, que nós não devemos deixar esses sentimentos que não são bons depositados nos nossos corações. Quando você sentir algo que não seja da parte do Senhor, algo semelhante à inveja, essas coisas, repreenda em nome de Jesus e fale que esses sentimentos, né, para esses sentimentos, que eles não têm lugar na sua vida. Não faz parte do povo de Deus. E se você está passando por situações de que pessoas têm inveja de você, têm ciúmes por conta das coisas que você tem ou pelo que você é, que tem muitas pessoas que nem têm inveja da outra, não é nem porque ela tem, mas pelo que ela é. Então, fique firme na presença do Senhor, porque o Senhor irá lhe guardar.
tudo que fizerem contra você. É o Senhor trabalhando para realizar o propósito dele na sua vida. Né? A palavra de Deus nos diz que aqui José compreendeu isso. Né? Tudo que os irmãos fizeram foi para o bem dele. Né? No fim da história ele compreende isso. E José ali depois que é vendido para aquela companhia ismaelita, é vendido para Potifar, o núcleo de Faraó. E ali a palavra de Deus nos diz o quê? Que na casa de Potifar, tudo que José pegava, né? Tudo que José fazia, prosperava, né? Glória a Deus, porque a pessoa que tem o Senhor é assim, onde ela está, o Senhor está, né? O Senhor está aí com você. Você em nenhum momento está só, não, mas o Senhor está com você. Foi ali acusado de estupro, né? A mulher de Faraó disse que ele tentou abusar dela. Foi parado na casa do cárcere, ficara preso. Mas até mesmo na prisão, José era alguém diferenciado. E ali o carcereiro mandou José tomar conta dos presos, né? Então veja que aonde você estiver, meus amados, a mão de Deus está sobre você. Nessa situação que parece que vai ser o seu fim. Não, não é o seu fim, mas é o Senhor lhe abençoando e lhe protegendo daquilo que o inimigo às vezes queria fazer de pior, mas o Senhor não tem permitido. E o Senhor vai lhe dar a vitória, vai lhe dar o livramento. Certo dia, José interpreta o sonho, né? E vai parar ali na casa do cárcere, o padeiro e o copeiro. E a palavra de Deus nos diz que ele sonha um sonho e José interpreta esse sonho. O padeiro iria morrer, de acordo com o sonho do padeiro, e o copeiro retornaria para Faraó. A palavra de Deus nos diz que José diz para aquele copeiro, lembra de mim, né, quando estiver diante de Faraó. Porque José era inocente, estava ali inocente. Mas o copeiro, quando saiu da prisão, ele não se lembrou de José. Glória a Deus. Porque se o homem não lembra de você, o nosso Deus lembra, né? Passaram 2 anos e meio, mas certa feita Faraó sonhou um sonho e ninguém podia interpretar. Foi aí que aquele copeiro lembrou de José. Então, glória a Deus. O nosso Deus é poderoso. No tempo certo de Deus, Ele fará pessoas lembrar de você. E essas pessoas irão lhe abençoar. Glória a Deus, porque o Senhor, nosso Deus, é poderoso. É Ele que sabe de todas as coisas. E o tempo é de Deus, meus amados. Então, não se preocupe, porque o Senhor faz tudo na hora certa. Se o copeiro tivesse lembrado em outra oportunidade, talvez José não tinha interpretado o sonho de Faraó e não chegasse a ser governador do Egito. Então, na hora certa, o Senhor fez com que ele lembrasse que ali, naquela ocasião, ninguém poderia interpretar aquele sonho. José foi e interpretou. E José chegou a ser governador do Egito, né? Glória a Deus. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aquilo que o Senhor fala conosco, através de sonhos, através da sua mensagem, através dos seus servos, fiéis e verdadeiros, isso se cumpre. José agora é o segundo homem ali no Egito. E é a palavra do Senhor nos diz, né, que os irmãos de José também precisaram, né, quando José interpretou o sonho de Faraó que falava acerca dos anos de fome e os anos de fartura. No tempo de fartura, José aconselhou a Faraó a guardar todo o mantimento, tudo que tinha para o tempo da fome, né, para o tempo da escassez. Por isso que nós temos que, muitas vezes, meus amados, também nos educar, né, nas coisas que nós temos. Temos que saber guardar para o momento da dificuldade, né? O próprio Jesus nos ensina isso. Na multiplicação dos pães, ali sobram, né? Ele multiplica 3 pães, ou 7 pães e peixinhos, e a palavra de Deus nos diz que sobra vários, né, restos ali, né? Vários pedaços de peixe, vários pedaços de pão, ele não joga fora, junta a hora que precisar, né? Ele junta tudo, né, e pede para os discípulos, né, juntarem e não jogarem fora. Então, nós temos que aprender muitas vezes a juntar. Não quer dizer que a gente agora não vai mais usufruir do que tem. Não, usufrua. Usufrua daquilo que Deus lhe deu, com sua casa, com sua família. Mas tire oportunidade, assim, tira uma parte sempre para usufruir para a hora de uma precisão, né? Que pode acontecer que os dias maus cheguem e a gente precise de ter alguma coisa. Então, é importante a gente ter, às vezes, alguma reserva, fazer alguma coisa quando a gente pode, porque tem tempo que nós passamos por dificuldades que não tem como você querer guardar nada. Mas o importante é que você tenha sempre reserva com o Senhor, reserva de oração, reserva espiritual, para quando vir o dia mal, você está firmado no Senhor. E ali, os irmãos de José foram também ali comprar comida, e José os conheceu.
Não uma vez, não duas, mas na terceira vez, se eu não me falha a memória, José também se fez a conhecer, que eles o conhecessem, né? José se revelou a eles, e assim ali houve muita alegria da parte deles. A princípio temor, mas depois foi uma grande festa. Israel, que chorava a morte do seu filho querido, se alegrou e também foi morar com José. Olha como o Senhor faz, meus amados. O Senhor faz com que muitas vezes nós passamos por situações difíceis, para que Ele venha nos exaltar lá na frente. E o segredo de você ser exaltado e abençoado pelo Senhor é permanecer na posição, confiando no Senhor, sendo sempre aquilo que você foi. Não queira pisar nos outros, seja sempre honesto, principalmente com você e com o próprio Deus, né? Que tem gente que muitas vezes quer se esconder até de Deus, mas não faça isso, porque é o Senhor que lhe livrará da mão dos traiçoeiros, né? Da mão enganadora. Por isso que Isaías, ele nos diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra você em juízo, Deus as condenará. Essa é a herança dos servos do Senhor. Então, a bênção de Deus é para aqueles que confiam nele, para aqueles que são servos e obedecem a sua palavra. Amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, em nome do teu filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer. Pai querido, muito obrigada por esse momento maravilhoso na tua presença. Continua nos livrando de todo acidente do corpo e da alma. Ajuda-nos, ó Deus, a ser aquilo que está nos teus sonhos. Visita cada um dos teus filhos nessa noite. Pai querido, vem assim resolvendo os problemas, vem assim, Pai, curando aqueles que estão enfermos, libertando aqueles que se encontram oprimidos. Sim, meu Deus, o Senhor sabe da necessidade de cada um deles, da necessidade dos familiares de cada um. Vai assim abençoando, Pai, e vai agindo de conformidade ao teu querer. Dá-nos uma noite de paz, na tua presença. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor para com cada um de nós, porque nós sabemos que a tua palavra assim nos diz que o Senhor guarda de Israel, que não cochila e que em todo momento cuida de nós. Pai, muito obrigada por tudo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço, que todos tenham assim uma boa noite. Fique na paz do Senhor.